Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves para mais um estudo bíblico, dessa vez no livro de Êxodo. Estamos estudando já na segunda aula. Você é bem-vindo, você é bem-vinda ao canal da nossa igreja e ao programa de estudo bíblico à distância. Temos realizado este programa já há alguns anos e temos tido bons programas, bons estudos, boas abordagens que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Todo o nosso programa é gratuito, o acesso é livre e você pode comentar, compartilhar, curtir, se inscrever no canal e nos ajudar na transmissão da palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, e para nós é um motivo de muito orgulho a gente poder fazer isso, porque ajuda a gente a ter uma visão mais ampla da mensagem do Evangelho, da palavra de Deus como um todo. Nosso material já está pronto, você pode acessar gratuitamente lá no nosso blog, temos uma apostila à sua disposição, você pode baixar e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais e usar para os seus programas de estudo em suas igrejas. Também pode imprimir, se você quiser, no seu grupo, para o seu grupo de estudo. Enfim, é uma oferta da nossa igreja para que a gente possa ter um bom material de estudo da palavra de Deus. E aqui também temos a nossa apresentação. A nossa aula, toda ela é acompanhada de uma apresentação que fazemos para ajudar a compreensão do texto que nós compartilhamos. Segue aqui então a nossa apresentação. O tema do estudo do livro que estamos utilizando é caminhos de libertação. Esse tema tem muito a ver com a proposta da saída do povo do Egito para Canaã. Essa história tão rica, tão contada, tão lembrada em toda a Escritura como sinal da libertação de Deus ao seu povo. E nós vamos continuar essa abordagem aqui para trazer para todos nós uma visão mais bíblica, mais crítica sobre esse episódio. Porque ele serve, como eu tenho comentado no nosso programa, que o livro de Êxodo serve como uma metáfora do projeto libertador de Deus para toda a humanidade. O Senhor faz com que a gente experimente deslocamentos na nossa vida, a fim de que Ele cumpra os seus propósitos conosco. Bem, nós estamos na segunda aula, que é o tema da incerteza. Deus tira o seu povo de um estado de dúvida para um estado de promessa. E ele faz isso através da vida do seu servo, Moisés. E ele prepara para ser o líder da libertação. O texto que vamos usar como nossa motivação encontra-se em Êxodo capítulo 3, versículo 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Sim, Deus está vendo tudo o que nós passamos, todas as nossas aflições, tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que cerceia a nossa liberdade. Deus vê, Deus conhece os caminhos da exploração do homem sobre o homem. Deus sabe das causas das injustiças sociais, das desigualdades sociais. E Ele vê as pessoas sofrerem. E Ele vem ao socorro daqueles que são oprimidos. O clamor dos israelitas, o clamor dos pobres, o clamor dos oprimidos, o clamor dos escravizados chegou até mim e tenho visto como os egípcios, os poderosos,
os opressores, os déspotas, os tiranos os oprimem. Muito bem, gente. É uma análise, né? É uma interpretação, é uma leitura que podemos fazer dessa passagem, aplicando para a nossa realidade dos nossos dias atuais. Nossa lição de hoje vai se basear no capítulo 3 e no capítulo 4 do livro de Êxodo. Você pode abrir a sua Bíblia também e acompanhar o estudo da palavra de Deus através do seu exemplar da Bíblia, tá bem? Então vamos começar a nossa aula de hoje falando o seguinte: Deus tem promessas ao seu povo, Deus tem promessa para todos nós, Deus tem promessa para a humanidade inteira, não é somente para quem é religioso ou para quem é de um grupo específico. Deus tem promessa a toda a criação, a promessa de guardar, de sustentar e de salvar, redimir toda a sua criação. E essas promessas, elas são reais, são vivas, elas são para serem cumpridas na vida de todos nós. Então eu tenho uma compreensão de que para que essas promessas divinas se realizem na nossa vida, nós precisamos passar por uma experiência de libertação ou de superação daquilo que nos impede. Porque sim, as promessas divinas, elas precisam de um ambiente propício para que elas se concretizem na vida das pessoas. As promessas que Deus tem para a sua vida, elas precisam de um ambiente propício para que elas se realizem. E é preciso que a gente encontre caminhos para superar as nossas limitações, os impedimentos que fazem com que as promessas divinas não se realizem na nossa vida. Era o caso do povo hebreu que estava no Egito, sendo escravizado. Para que a promessa divina de dar àquele povo um território, uma emancipação, uma libertação, era preciso superar o grande limite, que era o próprio poder exercido pelo governo egípcio. E Deus sabe dessas coisas, Deus sabe disso. Por isso que essa maneira como a história do Êxodo é contada, esse deslocamento do povo da terra do Egito até a terra da promessa, do Egito a Canaã, era preciso então que ficasse claro de que o que Deus estava fazendo não era só demover um povo, deslocar um povo, fazer um êxodo. O que ele estava fazendo era contribuindo, ajudando, promovendo os caminhos para a superação até chegar à terra da promessa. Então essas narrativas dos preparativos para a saída do povo do Egito lembra que há impedimentos sim para que as promessas divinas se realizem. E é preciso então haver todo um trabalho da ação de Deus para que esses impedimentos sejam removidos. Todas as limitações, tudo aquilo que nos impede de experimentar a bênção divina sobre a nossa vida, tem a ver com a nossa experiência de fé, a nossa confiança no poder de Deus, a maneira como nós experimentamos a nossa crença, a nossa confiança, a nossa fé no poder divino. E Moisés, ele retrata muito bem sobre isso. Por isso que nós encontramos logo no começo do capítulo 3 a história da sarça ardente, que é uma linda metáfora sobre como Deus está preparando o coração de Moisés para ser o seu libertador. Olha, meus amados irmãos e irmãs, a história da sarça ardente é uma história de experiência pessoal, de encontro com Deus que Moisés tem ali. E é a partir dessa experiência de encontro que ele coloca a sua vida à disposição de Deus.
Deus quer falar conosco. Essa é uma grande realidade. Por isso, como na experiência da sarça ardente, acontecem algumas coisas. A primeira coisa que acontece é que Deus envia mensageiros para falar com a gente. Deus fala conosco através dos seus mensageiros. E ali, naquela experiência do encontro com Deus, o anjo do Senhor aparece numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Mas por que teria que ser uma chama de fogo que saía no meio de uma sarça? É porque a atenção de Moisés precisava ser dirigida até a presença de Deus. Não era um fenômeno meramente subjetivo. Precisava que Moisés ouvisse Deus falar, percebesse a presença de Deus, sentisse Deus presente com ele. Por isso que aquele fenômeno lhe chamou muita atenção. Uma sarça que ardia em chama, mas não se consumia pelo fogo. E aquilo chamou tanto a atenção de Moisés que fez com que ele se aproximasse. E aí então vem o segundo fato que está relacionado ao modo como Deus fala conosco. Deus envia mensageiros, mas também ele nos convoca, ele nos chama. O Senhor viu que ele se aproximava, diz a Bíblia, para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Sim, ele sabe o nosso nome, ele nos conhece pessoalmente, ele conhece a nossa intimidade e ele nos convoca. Deus está convocando a cada um de nós, do seu povo, para agirmos como pessoas, instrumentos libertadores num tempo como o de hoje. E foi linda a resposta de Moisés: eis-me aqui. Que resposta bonita. Pena que só foi da boca para fora naquele momento. Ele tinha que passar por uma experiência mais profunda, mas imediatamente Moisés não teve dúvida em dizer: eis-me aqui. Então o Senhor, ele envia mensageiros, ele nos convoca, ele nos chama, mas também ele pede que nós empreendamos algumas mudanças nas nossas atitudes. E isso estava representado nessa metáfora no pedido para que Moisés tirasse as sandálias dos seus pés. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Nunca se esqueça dessa experiência. Quando Deus nos convoca, ele pede para que a gente abra mão de algumas coisas que nos impedem de estar em sua presença. Ali era uma metáfora, com certeza. Moisés tinha que tirar a sandália para que ele se sentisse pertencente ao território divino, à terra santa. Pisa com seus pés, não com nada intermediário, que nada impeça você sentir a presença de Deus, nenhum subterfúgio, nenhum artifício, nenhum tipo de ídolo, nenhum tipo de imagem, nenhum instrumento, nada possa estar entre você e Deus, nem suas crenças, nem mesmo suas convicções. Que a sua experiência de Deus seja genuína, que nada interfira no modo de você perceber Deus falar com você. Deus quer falar conosco. Prestem bem atenção nisso. Por isso que ele envia mensageiros, ele nos convoca e requer de nós, pede que a gente promova mudanças em nossas atitudes. Bom, isso tem a ver com o quê? Quando Deus fala, meus amados irmãos e irmãs, a realidade se transforma. Há muitas pessoas que se perguntam se Deus ainda fala conosco do mesmo modo. Eu digo que sim e digo que não, porque há muita fantasia, há muita ilusão. Claro que nós vivemos há 3.000 anos desta experiência.
o modo como o autor relatou essa experiência fazia parte de um entendimento, de uma maneira de compreender a ação de Deus e de narrar a ação de Deus. E hoje nós vivemos num outro tempo em que os modos de narrar as nossas experiências são completamente diferentes daquela época. Então, eu não posso pegar essa experiência de Moisés e achar que Deus vai fazer literalmente como está nas Escrituras. Eu tenho que entender os modos como Deus age nos dias atuais. Então, um fato que eu preciso levar em consideração é que quando Deus fala e Deus continua falando, a realidade do meu entorno se transforma. Há uma relação entre palavra e ação de Deus. Palavra e ação se articulam no mover divino. Por isso, não há como ter uma experiência de Deus e a gente continuar da mesma forma. Deus quer falar porque Ele quer agir. E o modo de Deus agir é que aponta o caminho para a nossa libertação. Como é que Deus faz? Bom, como é que Deus age? Há 4 indicativos na própria palavra de Deus, na narrativa de Moisés. Primeiro, a gente sabe que Deus vê aquilo que a gente está passando, o que nos oprime, o que nos adoece, o que nos preocupa, o que nos faz sofrer. Segundo lugar, Deus escuta o nosso clamor. Ele sabe o que está fazendo a gente sofrer e sabe onde está doendo na gente. Ele também conhece o nosso sofrimento, sabe as causas, sabe os motivos, sabe as consequências. E, em quarto lugar, ele desce para estar junto conosco. Olha como isso está no texto da palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eu intencionalmente deixei pintadinha aqui, bem do lado, aqui do lado do nosso texto, as afirmações que eu acho que são importantes. A palavra de Deus diz que Deus tem visto, Deus tem escutado, Deus sabe e Ele vem, Ele desce ao nosso encontro. Bonita a expressão da palavra de Deus, para poder dizer para Moisés: olha, nada do que você está passando, Moisés, é indiferente para mim. Nada do que esse povo inteiro está passando é indiferente para mim. Eu sei qual é o tamanho da dor de todos vocês. Então, para que a gente possa superar essas condições, para experimentar essa libertação, que é esse trabalho de preparação do ambiente, nós precisamos de algumas atitudes, de alguns movimentos dentro da gente que possam permitir o cuidado de Deus para a nossa vida. É preciso que a gente também se desloque do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto, para o lugar onde Deus gostaria que nós estivéssemos. Deus quer fazer uma grande transformação na nossa vida, uma obra de grande libertação, mas é preciso que eu faça algumas transições dentro de mim. Não adianta você querer o melhor de Deus para a sua vida vivendo do jeito que você vive. Não adianta você querer experimentar o melhor de Deus vivendo distante dele. Não adianta você querer mais de Deus oferecendo tanto do seu tempo, da sua experiência e de encontro com Deus.
é preciso a gente mover as nossas atitudes para experimentar o que Deus quer fazer conosco. Mas Moisés era o retrato da gente, não é? Moisés teve muita dificuldade de fazer esses movimentos. A gente fala hoje de Moisés, mas nós também temos dificuldades de apresentar nossa vida diante de Deus, para que Deus faça os movimentos dele, as transições dele. Moisés apresentou muita dificuldade para colocar em prática aquele eis-me aqui, que ele disse da boca para fora. Então, como é que a gente faz isso? A gente também faz isso o tempo todo. Moisés apresentou pelo menos 5 obstáculos, 5 dificuldades comportamentais que ele tinha para poder atender o chamado divino, para poder ser um instrumento nas mãos de Deus, para experimentar a libertação que vinha de Deus. E é interessante que para cada obstáculo comportamental que Moisés apresentou, Deus tinha uma resposta. Eu fiz um levantamento desses obstáculos. Veja que coisa interessante. A primeira desculpa que Moisés apresentou é o fato de que ele era uma pessoa incapaz. Eu não tenho capacidade, disse Moisés. Moisés disse: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Não era coisa fácil mesmo, não. Quem é idôneo, pergunta o apóstolo Paulo, para fazer a vontade de Deus, para servir como ministro de Deus? Olha, é muito difícil mesmo. Ele teria que ir com a cara de pau, né, para poder chegar lá na frente do faraó. Olha aqui, faraó, eu vou tirar todos os hebreus aqui do Egito, toda a tua mão de obra, todos os seus trabalhadores, e vão levar embora. Não seria fácil. Não era uma coisa simples. E talvez Moisés estivesse dizendo uma grande verdade. Quem sou eu? Eu não sou capaz de fazer isso. Mas Deus dá a resposta: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês vão prestar cultos a Deus no Monte Sinai. Era lá que ele estava, no Monte Sinai. Era o lugar do encontro com Deus. Você vai trazer esse povo para aqui, porque eu estarei ao seu lado. Mas Moisés apresenta uma segunda desculpa, um segundo escape: a falta de conhecimento de Deus. Quem conhece Deus? Quem sabe de quem Deus é? Moisés disse: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome desse Deus, o que eu vou dizer? Era um problema teológico sério. Quem conhece Deus? Quem tem essa intimidade com Deus para chegar para o outro e dizer assim: Deus mandou eu fazer isso? Quem é essa pessoa? Eu acho até uma petulância de alguém que se arvora como mensageiro de Deus, porque dá ao outro o direito de duvidar. Quem tem o conhecimento de Deus a tal ponto de se dizer porta-voz de Deus? Que Deus é esse que precisa usar um outro para falar comigo? Essa era uma dúvida muito interessante de Moisés. Como que eu vou explicar para eles quem é Deus? Que Deus é esse? Como que ele falou comigo? Mas Deus tem a resposta: eu sou o que sou. Quem é Deus? Deus é Deus e acabou. Não tem explicação para Deus. Não tem que esquadrinhar Deus, senão não é mais Deus. O Deus que cabe numa fórmula, que cabe numa expressão, que numa explicação, numa sentença, não é Deus. Deus é muito mais. Ele diz: eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. O incompreensível, o inefável, o eterno me enviou até você. Creia quem quiser.
Foi esse poderoso Deus, incompreensível, imensurável Deus, quem falou comigo. Mas Moisés também apresentou a sua própria dúvida, essa dúvida que faz com que a gente possa balançar a nossa crença, a nossa compreensão de Deus. Moisés disse: e se eles não acreditarem? Se eles não acreditarem em mim, porque se eu estou falando, eu estou dando a eles o benefício da dúvida. Eles podem duvidar. Se eles não quiserem me ouvir, disserem: o Senhor não apareceu a você. Quem é você, rapaz, para poder ter experiência de Deus assim? Mas Deus tem a resposta. Deus dá a ele 2 sinais. Qual é o primeiro sinal? A vara que ele tinha na mão, a vara de um apacentador de ovelhas. A vara é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Está vendo essa vara aqui? O que você vai fazer com ela? Você vai jogar no chão e ela vai se transformar numa serpente. Você vai pegar de novo e ela vai virar vara de novo. O segundo sinal é essa relação com o primeiro. Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo, que é o fato dele colocar a mão no peito e tirar a mão do peito com ela leprosa. Depois coloca a mão no peito de novo e ela é curada. Então, se eles não acreditarem pelo sinal miraculoso de transformar a vara em uma serpente, vão acreditar nisso. Mas acontece, meus amados irmãos, que Deus não é um Deus de fazer sinais dessa maneira. É porque havia ali no Egito toda uma crença em mistérios. E o povo precisava ter a certeza que Deus estava além dos mistérios. Não era necessário esse tipo de manifestação divina. Era necessário apenas que o povo acreditasse. Mas se era isso que estava trazendo dúvida ao coração de Moisés, manda essa, Moisés. Transforma a vara em serpente. Faz a tua mão ficar doente. Coloca em risco a sua vida. Coloca em risco a sua vida. Coloca a tua vida em jogo, porque é isso que o povo quer ver. O quanto você está comprometido. Será que você tem coragem de colocar a mão na cauda da serpente? Será que você tem coragem de colocar a sua mão em algum lugar onde ela fique leprosa? É isso que Deus estava querendo falar com Moisés. Mas Moisés ainda apresenta uma quarta dúvida, que era a falta de habilidade. Ele não era uma pessoa que falava muito bem. Disse Moisés: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Olha, essa é uma desculpa muito esfarrapada, né? Olha, quando eu comecei a cursar o seminário, eu era gago, mas muito gago. E eu ficava pensando, como é que Deus vai fazer? E essa história me trouxe muito conforto. Porque se Deus usou Moisés, vai usar qualquer um. Mas essa era a dúvida de Moisés. Como é que eu vou fazer? Eu não sei falar. Eu não sei falar eloquentemente. Mas Deus tem a resposta. É Ele quem capacita. Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Não tem desculpa, Moisés. Mas ainda teve mais uma. Foi a hora que Moisés disse: então já era. Eu tenho que dizer a verdade. Eu quero sair fora disso, Senhor. Eu desisto. Me inclui fora disso, Senhor. Moisés disse: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Moisés estava disposto a desistir do chamado divino. E aí Deus então entende
aquela atitude de Moisés e vai dizendo: olha, Moisés, você não vai estar sozinho. Você não vai fazer uma obra sozinho. Eu vou enviar alguém para te ajudar. Sabe, o seu irmão, Arão, vai até ele, conversa com ele. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Deus provê um auxiliar, um companheiro, para lembrar para a gente que na obra de Deus nós nunca estamos sozinhos. Deus nunca nos desampara. Ele sempre provê os seus ajudadores para nos dar força e coragem, para nos auxiliar a cumprir a vontade de Deus nos nossos dias. Eu gosto muito dessa passagem. Aliás, eu era muito jovem quando um pregador apresentou essas desculpas de Moisés. E eu fiquei encantado, porque eram as mesmas desculpas que eu fazia para Deus em relação ao chamado ministerial. Eu dizia essas coisas para Deus. E quando eu vi que Moisés era tão humano quanto eu, isso me trouxe conforto. Sabe por quê? Eu percebi que Deus, quando usa pessoas, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que somos humanos, que podemos falhar, que temos limitações. E Ele, para cada uma das nossas fragilidades, Ele tem uma solução. Deus tem uma solução para você. Deus quer usar a sua vida como ela é, do jeito que é, para que toda a glória seja somente dele. Bom, gente, essa relação é muito interessante porque elas falam das nossas desculpas que apresentamos para Deus em relação ao ministério que Ele tem colocado em nossas mãos, que Ele tem nos convocado para fazer. Deus quer usar a nossa vida para promover libertação no nosso entorno, da nossa casa, do nosso grupo familiar, das pessoas com quem convivemos. Deus quer trazer as promessas dele para as pessoas que convivem conosco. E Ele quer usar a sua vida, sim. Deus quer usar você. E quem sabe você também aí está apresentando essas desculpas, como eu disse lá no começo, desculpas muito esfarrapadas, mas também desculpas muito bem justificadas, mas que para cada uma delas Deus tem uma resposta. Lembre-se sempre de uma coisa: as promessas divinas, elas se realizam independente de mim e de você. Não importa o quanto você seja preparado, quem realiza as promessas divinas é o próprio Deus. E Ele faz com que elas aconteçam no tempo certo e nas condições favoráveis. Nunca fora do tempo, nunca fora das condições. Deus está sempre agindo de acordo com as necessidades da gente, no tempo certo, da vontade dEle, nas condições certas que Ele tem para nós. Então, o que pode impedir que a gente confie nas promessas divinas para a vida? O que pode atrapalhar a gente? Eu fiz um levantamento de 3 situações que podem nos impedir. Veja bem, nossas dificuldades pessoais podem nos impedir de experimentar a vontade de Deus, de colocar a nossa vida pessoal nas mãos de Deus. Moisés apresentou suas desculpas para atender ao chamado divino. E quando nós nos apresentamos a Deus, Ele sabe das nossas próprias limitações. Não precisava que Moisés falasse tudo aquilo. Deus chamou Moisés porque sabia quem ele era e que tinha aquelas limitações também. Mas foi importante que Moisés abrisse o jogo, fosse honesto com Deus e falasse das suas limitações, a fim de que ele recebesse de Deus a capacitação para servi-lo. É isso que precisa acontecer conosco. Nossas dificuldades pessoais, elas não nos impedem de servir ao Senhor. Muito pelo contrário, elas são oportunidades de Deus aperfeiçoar
a sua vontade em nós, de nos capacitar para servi-lo conforme a sua vontade. Ele sabe quem nós somos. Ele tem poder para suprir todas as nossas falhas, todas as nossas deficiências, todas as nossas necessidades. Por isso que ele conta conosco, porque sabe qual é a nossa condição pessoal, sabe qual é o nosso problema. Ele disse para Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó, eu vou te enviar. Não é que você vai porque você quer, não é porque você está sendo mandado por uma instituição, sou eu que estou mandando você para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vem agora e eu te enviarei, diz a palavra de Deus. Em segundo lugar, tem também algo a ver com a maneira como compreendemos o mundo. Porque, meus amados irmãos, nós precisamos ter uma compreensão clara da necessidade do nosso entorno. O que é que o mundo está passando nos dias atuais? Há muitas pessoas que têm uma ideia muito enganosa, fantasiosa, alienada do mundo em que nós vivemos. Mas o mundo está atravessando por uma grave crise moral, uma grave crise ideológica, mas também uma grave crise social, econômica, política e ambiental. Deus quer usar a gente para cuidar do mundo que Ele criou. O mundo passa por uma grande crise e Deus quer usar a nossa vida para aliviar as dores do mundo, para trazer libertação para tantos que sofrem e clamam pelo cuidado divino. Os hebreus estavam acostumados ao modo de vida do Egito. A visão de mundo que aqueles remanescentes tinham era uma visão de uma nação poderosa. Eles não conheciam o entorno mais, eles conheciam o Egito e achavam que viver no Egito é que era a maneira correta de viver. Ali tinha um quadro todo de recursos que eles acreditavam que para ter acesso àqueles recursos precisavam se sacrificar em muito trabalho. Eles só se deram conta do quadro de exploração em que viviam quando os atos opressores foram endurecidos. Porque para eles estava tudo normal. Eu trabalho, ganho dinheiro para comprar minha cebola, as minhas codornizes, e está tudo certo, eu vou viver a minha vida leve, tranquilo, solto por aí. Mas, meus amados irmãos, não é disso que estamos tratando. Existe uma camada que encobre os pecados sociais. A estrutura da sociedade em si estava adoecida e eles só se deram conta que estavam escravizados quando as leis em se endureceram, quando o governante Faraó resolveu maltratar o povo de Deus. E é assim que a gente se dá conta do sofrimento, quando o nosso calo aperta, não é verdade? Embora pareça que Deus esteja indiferente às nossas aflições, Ele nunca esquece das suas promessas. O povo tinha se esquecido. Havia se passado cerca de 430 anos. Então aquela história de promessa divina ficou lá no passado. Mas Deus não esqueceu. Ele sabia que o seu povo poderia viver uma grande experiência de encontro com Ele na terra da promessa. Diz a palavra de Deus: prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Eu prometi, eu vou cumprir, porque é lá que eu quero que vocês vivam. Aqui no Egito, vocês nunca serão livres. Aqui é a terra da opressão. Aqui quem tem direito à vida livre são os poderosos, são os ricos, são os nacionais. Lá na terra de vocês, vocês poderão construir uma sociedade mais justa,
uma sociedade equilibrada, onde eu vou governar vocês. Promessa, era a promessa de Deus. Em terceiro lugar, há também a dificuldade em relação ao modo como nós enfrentamos nossas situações difíceis. Há alguns que se desesperam quando enfrentam dificuldades, outros se paralisam, outros cometem desatinos, mas Deus espera que a gente confie no Senhor. Faraó foi um grande obstáculo para a saída do povo do Egito. E Deus sabia que o coração de Faraó seria endurecido, ao ponto de tentar impedir que o povo saísse dali para a terra da promessa. Deus sabia disso. E Deus trabalhou para que tudo isso acontecesse, para que as pessoas entendessem a dimensão da obra libertadora do Senhor. O seu coração endurecido, o coração endurecido de Faraó, não permitia que ele compreendesse os modos de Deus agir. Somente pessoas com corações endurecidos não conseguem entender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer o melhor para nós e o quanto Ele está trabalhando para a nossa própria salvação. Eu sei, diz a palavra de Deus, que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. As coisas só vão acontecer se a mão de Deus agir. E é a minha mão quem vai fazer isso. Amém? Que palavra, não é verdade, meus amados irmãos e irmãs? A mão do Senhor está preparando coisas maravilhosas para os seus filhos nos dias de hoje. Deus está olhando para o nosso sofrimento. Deus sabe o que nós temos passado no nosso dia a dia. Por isso, a mão de Deus vai fazer coisas grandiosas em favor do seu povo. Amém? Acho que eu ouvi um glória a Deus por aí e eu gostaria que você pudesse dizer isso com o seu coração aberto, crendo que o melhor de Deus para a sua vida está vindo agora. Deus quer tirar da gente dessa situação de incerteza que nós vivemos para vivermos a sua promessa nos dias atuais. A lição na vida. Como que eu aplico essa lição de hoje na nossa vida, no nosso dia a dia? Preste bem atenção nisso. Se nós quisermos desfrutar das promessas divinas nos dias atuais, nós precisamos superar muitos obstáculos hoje. E você sabe quais são os obstáculos da sua vida. O que te impede de experimentar a bondade de Deus com você, de desfrutar do cuidado amoroso de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu negócio, para a sua cidade, para o nosso país, para o mundo em que vivemos. Todos nós sabemos o que nós precisamos fazer para mudar essa realidade. E isso, meus amados irmãos, depende única e exclusivamente de um ato de fé. Abrir mão desses impedimentos é um ato de fé. Eu diria mais, é um ato de coragem, é um ato de convicção, é uma ousadia da gente. Ter fé é rir na cara do problema e dizer: o meu Deus é maior, Deus está cuidando de mim. Amém? Um versículo para você guardar e passar a semana. E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Primeira vitória, não é? A palavra de Deus trouxe essa mensagem de vida. Olha, Deus está ouvindo o nosso sofrimento, Ele conhece a nossa dor. Ele veio para nos libertar. E aí então o povo reconhece e adora ao Senhor. Amém?
Que maravilha, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus agora. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã, por esta palavra, Senhor, e que ela sirva de consolo para todos nós, de encorajamento, Senhor, para todos que estão vivendo um momento de aflição, precisando de libertação, precisando de cura, precisando, ó Deus, da Tua graça em suas vidas. Ó Deus bendito, dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, hoje, neste domingo, todas as nossas atividades em nossa igreja serão online, inclusive o nosso encontro de logo mais à noite será através de uma transmissão da mensagem em nosso canal do YouTube às 18h30. Eu convido você a nos acompanhar na transmissão de mais uma mensagem que será baseada no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos todas as noites, todos os domingos à noite. Pela manhã, continuaremos no próximo domingo com as nossas aulas de nossa EBAD sobre o livro de Êxodo. Não perca! Mas à noite, hoje, eu convido você a estar com a gente mais uma vez virtualmente. No domingo que vem, terceiro domingo de fevereiro, voltaremos a nos reunir presencialmente. E você também está convidado para isso. Deus o abençoe, Deus lhe dê uma manhã de alegria na sua presença. Amém?